irmãos, vamos lá para mais uma bendita palavra do Senhor, que se conta no livro de Salmo, capítulo 46, do versículo 1 ao versículo 10. Salmo 46, versículo 1 ao 10. Amém? Amém. Assim nos fala a palavra do Senhor. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 2. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou teu Deus, terei exaltado entre as nações. Amém? Só até aí. Quando nós começamos a meditar nessa palavra, quando nós começamos a ler esse salmo, dá para perceber que o salmista estava aflito com algum problema dele aqui. A Bíblia não relata muito bem para a gente esse salmo aqui qual era a aflição do salmista. Mas vê que o salmista aqui estava pedindo socorro a Deus, louvando, engrandecendo o nome de Deus, exaltando Deus que pode todas as coisas, glorificando aquele que pode e resolve todas as coisas, o Deus, Criador do céu e da terra. Dá para perceber que o salmista aqui estava aflito, estava angustiado com algum problema que ele estava passando. Dá para perceber que esse homem estava prostrado perante o Criador, perante o Deus que pode fazer, perante o Deus que resolve. E ele estava clamando a Deus, louvando a Deus na sua tribulação. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente não vamos deixar que a tristeza bata no nosso coração. Em vez da gente clamar, a gente comuna murmurar. Em vez da gente louvar a Deus em situação adversa, nós começamos a perguntar por quê. Diferente do salmista aqui. O salmista aqui não perguntou por quê. Mas antes ele estava engrandecendo a Deus, que sabia que pode fazer todas as coisas. O homem estava com o coração aflito, o homem estava angustiado, Glória o homem a Deus. estava triste, o homem estava preocupado aqui nesse salmo. Mas o importante é que ele estava confiando na mão de Deus. E depois que ele clama a Deus, ele fala com Deus, clama ao Senhor louvando, aí no versículo 10, Deus dá a resposta. E você perceba que no versículo 10 é o próprio Deus falando para o salmista, quando ele fala, aquietai-vos e sabei que eu sou teu Deus. O que é que Deus estava falando nesse exato momento para o salmista e para a gente, quem tiver a ponto de tomar uma decisão na hora errada? Deus está falando, meu filho, fica quieto, que deixa que a partir desse momento eu tomo de conta. Foi o que Deus está falando para o salmista. Te aquieta, não se mexe, não se move, que a partir desse momento eu vou na tua frente e vou resolver essa causa. Não se preocupa, confia somente em mim. Não deixa que a adversidade tire do teu propósito, porque agora eu vou resolver. Foi o que Deus está falando para o nosso coração, mesmo diante das preocupações, mesmo diante das perseguições que nós sofremos, mesmo diante das angústias que nós sofremos, mesmo diante das calúnias que se levantam contra a gente. Mas Deus está falando no exato momento, aquietai-vos, fica quieto, tenha paciência, aquieta teu coração, que eu estou agora na tua frente agindo. Glória a Deus. Não adianta a gente estar tomando decisões na hora errada, sem consultar a Deus, sem confiar a Deus. Não adianta a gente se preocupar com os vendavais que vêm. Nós temos que fazer o quê? É dobrar nosso joelho e pedir ao Senhor Jesus Cristo que tome conta, que dê direcionamento da nossa vida. Que Ele coloque a nossa vida na mão dEle. E me faz lembrar daquela passagem de José no Faraó, José no Gênesis 41, onde o Faraó, ele sonhou, ele teve 2 sonhos, que todo mundo conhece a passagem de Faraó. E Faraó teve um sonho, contando que estava perto de um rio, e lá ele contemplava
umas vacas formosas. E de repente dentro da água nasce 7 vacas feias e começa a comer aquelas vacas formosas. Faraó se acorda e se assusta. Depois Faraó também sonha que estava perto do campo e via as espigas de milho formosas. E depois nasce daquele mesmo pé, umas espigas feias, comia as espigas bonitas. E Faraó se perturbou. Faraó se angustiou. Mas você vê que Faraó aqui não entrou em desespero, porque ele sabia, chegou no ouvido dele, que tinha um homem que podia interpretar sonhos. E ele trouxe José, conhecido pelo copeiro Mó. O copeiro Mó falou para ele que tinha José que interpretava sonho. E na hora, meus irmãos, que ele começa a contar o sonho para José, José revela. José fala: Faraó, esse os dois sonhos é um só. E Deus está contando a Faraó o que vai fazer durante esses 14 anos. 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Mas você vê a Faraó dando ouvido ao Espírito Santo de Deus, dando ouvido à voz de Deus. Na hora que ele falou: você pode interpretar esse sonho? Aí José conta o sonho para Faraó, todo mundo não sabe. O mais impressionante, meu irmão, é que na hora que Faraó está diante de duas verdades do que ele pode fazer. Ou ele aceita a palavra de Deus, ou ele rejeita a palavra de Deus. E ele resolve aceitar a palavra de Deus. Foi quando José fala: Faraó, se previna, coloca um homem entendido que administre todos os teus bens. E ele coloque a chave do celeiro, quando vai agopar esse trigo, debaixo da tua mão. Aí Faraó começa a pensar. Faraó, naquele exato momento, ele podia chegar a dizer: sai, José, eu vou tomar de conta. Mas ele reconheceu que ele não era suficiente para poder tomar conta do Egito. O que é que ele fala? Por acaso eu acharei homem tão entendido quanto você, que é o Espírito de Deus em você? Glória a Deus. Olha o que é que aconteceu. O Egito prosperou na escassez. Nos 7 anos da bonança ele prosperou. E nos 7 anos de escassez prosperou também. Porque ele ouviu a voz de Deus. Ele confiou em Deus. É que Deus está falando nesse Salmo 46. Basicamente o versículo 10. Aquietai-vos. Sabei que eu sou teu Deus. Eu sei da tua tribulação. Eu sei do teu passar. Eu sei da tua angústia. Eu sei da tua necessidade. Eu sei o que você precisa. Mas não tome decisões erradas. Porque eu vou suprir a tua necessidade. Fica quieto no teu canto. Não se precipita. Deixa que eu vou agir.